Boa noite, pessoal. Retornando então às nossas atividades, porque quinta-feira passada vocês tiveram apenas uma atividade aí. Então a gente vai iniciar aí o nosso conteúdo da disciplina de estratégia e política de negócio, ok? Então a aula de hoje é sobre negócio, missão, visão. A gente já falou um pouco sobre tudo isso, valores e objetivos empresariais. Mas a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando você vai para um processo de planejamento estratégico é: por que definir a sua missão, a sua visão e os seus valores com cuidado? Por que o empresário tem que parar? Por que o empresário tem que refletir sobre isso? Às vezes a gente olha missão, visão, aquelas frases bonitas, e a gente tem a sensação que são apenas frases de efeito, que as empresas se usam daquilo apenas como frases de efeito. Mas será que é isso mesmo? Né? Então, tá aí a pergunta: por que definir sua missão, visão, valores e objetivos empresariais com tanto cuidado? A resposta é: planejar estrategicamente é ter o controle da situação. A gente não pode esquecer que o planejamento estratégico ele é o pensar o futuro com base nas informações do presente. Mais do que nunca, no momento em que nós vivemos, pensar o futuro com as informações do presente se faz algo extremamente necessário. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é: qual é o negócio central da organização que eu estou vinculado, né? O que é essa organização? O que ela comercializa? Qual é a linha de produto dela? Qual é o mercado dela? Né? Que tipo de atividades que essa organização ela oferta em determinado momento? Isso pode ser modificado? Hoje uma organização ela está num negócio e amanhã ela vai para um negócio diferente? Sim, não é incomum que isso aconteça. Uma organização que hoje presta um tipo de serviço, na sequência ela começa a prestar um tipo de serviço totalmente diferente daquilo que ela prestava anteriormente. Né? Então, por exemplo, quais são as necessidades do cliente? Né? O que o cliente deseja daquela organização, daquela empresa? E se você está do lado da empresa, você tem que se perguntar: quais são as necessidades do cliente? O que o cliente espera da nossa equipe? Quais são os benefícios que nós oferecemos para o nosso cliente para que o nosso cliente nos escolha? Então, definir um negócio ajuda a definir qual é a estratégia. A gente vê muitas empresas vendendo e comercializando muitas coisas. E às vezes o que acontece? A empresa, quando ela não sabe qual é o negócio central dela, ela atua em diversas áreas, ela atua em diversas frentes e ela não sabe o que é que ela tem que fazer efetivamente. Então, isso é uma questão relevante. Definir o negócio ajuda a empresa a definir a estratégia, ou seja, quando eu sei exatamente qual é o negócio da minha organização, eu posso planejar quais são as ações, quais são as etapas que eu preciso vencer em cada fase para que a minha empresa continue tendo sucesso. Então, essa é a função do porquê, essa é a resposta do porquê nós precisamos pensar missão, visão e valores de uma forma muito cuidadosa. Por exemplo, qual é o negócio da Petrobras? Né? Qual é o foco da Petrobras? A Petrobras vende petróleo ou ela vende energia? E a Fiat? A Fiat vende carros ou ela vende alternativa de transporte? Quando uma pessoa vai numa loja de carros, ela quer comprar um carro 0 km, ela está indo lá de verdade para comprar o carro, ou de verdade ela está indo em busca de mobilidade, em busca de facilidade, em busca de transporte, em busca de condições de viagem? Então, o negócio central, ele pode ser um negócio direto, um negócio restrito, no caso da Petrobras, né? O negócio restrito, petróleo. O negócio ampliado, é energia. A Fiat, o negócio restrito, carros. O negócio ampliado, alternativas de transporte.
né? Então, o negócio é o foco, né? São as atividades que aquela organização faz em um determinado segmento, onde ela está inserida, que vai dar um retorno cuidadoso para aquilo que o cliente deseja, aquilo que o cliente procura. Então, a definição do negócio faz com que a gente vá para uma etapa seguinte. Então, eu tenho uma organização que pode ser pequena, que pode ser média, ou eu posso ser o gestor ou o proprietário de uma grande organização. A partir do momento que eu sei qual é o negócio dessa organização, eu preciso definir qual é a missão dessa organização, né? O que é a missão de uma empresa? Gente, se vocês procurarem na internet, dá um pause aí, parem um pouquinho o vídeo, vão lá, procure, por exemplo, qual é a missão do Boticário, da empresa Boticário. E aí procurem a Fundação Boticário. Qual é a missão da Fundação Boticário? Qual é a missão do Banco do Brasil? Qual é a função da Ipioca, que é uma empresa que a gente falou sobre ela uma das últimas aulas presenciais. Então, uma coisa que vocês têm que ter assim, claramente na ideia de vocês. A missão representa o propósito essencial, a razão de ser, o porquê aquela empresa existe, né? E a missão, ela pode parecer apenas uma frase de efeito, mas ela não é. Ela vai orientar toda a organização, seja pequena, média ou grande, na entrega do valor, né? A criação da proposta de valor, da cadeia de valor que aquela organização está inserida e o que é que ela vai gerar, né? Então, a missão é o que aquela empresa é de fato e qual é a razão dela existir nesse momento de fato. E as organizações públicas, as organizações não governamentais, né? Elas têm que atender, no caso da Unespar, nós temos prerrogativas legais, a gente tem que atender as prerrogativas legais, mas nós podemos e devemos ampliar de fato as formas de nos comunicar com os nossos clientes, que no caso especificamente é a comunidade, sobre a nossa geração da proposta de valor. Depois, se vocês tiverem a curiosidade, procurem no site da Unespar lá e descubram qual é a missão da Unespar. Tá? Então, continuando ainda, quais são as características que a missão tem? Bom, a primeira característica da missão, a missão ela deve inspirar mudanças, né? Ela tem que ser aquele desafio, né? Aquela fonte de existência, aquele motivo da existência que gere as pessoas a ter a sensação de pertencimento naquela organização. Quando eu me sinto pertencido a um lugar, então eu cuido do lugar, eu acabo por amar esse lugar. E o nosso trabalho ele tem que ser mais do que trabalho. Então a missão ela tem essa função de inspirar a organização, a empresa e estimular a mudança positiva e o crescimento perene, o crescimento permanente. Bom, uma missão ela tem que ter uma longa durabilidade. Você não pode ficar trocando, até pode, mas não é aconselhável, né, que uma organização fique trocando a sua missão. Porque você tem que pensar como que é a sua função como organização na comunidade onde você está, na região onde você está, no estado onde você está, e a partir daí você estabelece um motivo de ser, um motivo para a sua existência enquanto organização para o longo prazo. É mais ou menos como os desbravadores que há centenas de anos atrás vieram fundar Paranaguá e fincaram o Marco Zero. Né? O que eles queriam? Eles queriam fazer da nova colônia de Portugal um local desenvolvido. Então é um pouco disso. A missão ela tem aquela coisa do marco fincado, da referência, do marco zero, né? Sobre o porquê a organização existe. Tá? A missão também tem a função de facilitar a compreensão. As pessoas elas têm que olhar para a missão e elas têm que compreender, elas têm que se sentir motivados a sentir o propósito daquela organização. Quando você está num grupo que você não se sente parte daquilo, a tendência é que você não execute aquilo de forma satisfatória. Então a missão ela tem essa função de fazer as pessoas ter
o pertencimento. Então, quais são as perguntas que você tem que fazer para você estabelecer a missão da sua empresa? Por que a empresa existe? Essa é a primeira resposta que tem que ter. Que tipo de necessidade externa à empresa ela está satisfazendo? Ou seja, o que a comunidade externa, por que a comunidade externa? Porque os clientes, os tomadores de serviço, por que eles precisam da sua organização, né? Da sua empresa? E a terceira pergunta, quais os tipos de objetivo que norteia essa organização? É um objetivo só financeiro, é um objetivo humano, é um objetivo social? Aqui a gente tem aqui, ó, a missão do Google, ou da Google, né, da empresa Google. Organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Aí você responde as 3 perguntas que estão ali do lado. Por que a Google existe? Ela existe para organizar as informações e transformá-las acessíveis para as pessoas. Que tipo de necessidade externa da empresa a Google satisfaz? As pessoas precisam de informações porque a informação é a base do desenvolvimento do mundo. Quais são os objetivos? Né? Por quais são os objetivos a Google é norteada? É pelo financeiro? É. É pelo objetivo humano? Também. Porque a Google publica muitas questões na área de saúde, na área de desenvolvimento, e é na área social também, porque a Google ela consegue fazer essa transposição, essa ligação, essa sinergia entre o que é financeiro, entre o que é humano, entre o que é social, entre o que é ambiental. Então, tá aqui, e olha, existem organizações que escrevem missão com uma página inteira. E aí você pega uma das maiores, você acessa uma das maiores empresas do mundo com uma missão relativamente simples, né? Como essa da Google. Bom, então a missão, ela ajuda a concentrar os esforços das pessoas que estão na organização no mesmo direcionar, ou seja, eu não tenho departamentos conflitantes dentro da minha organização. Eu tenho pensamento similares, né? Enquanto o meu departamento de produção precisa de estoque, o meu departamento de vendas precisa ter peças pré-prontas. Mas muitas peças pré-prontas significa um custo de estocagem. Como é que eu concilio isso? A missão tem essa função. Quando todos seguem os mesmos propósitos, o conflito ele tende a ser menor. É claro que vai aparecer, mas ele é menor. Né? Aí, quando você consegue compreender a missão da organização onde você está, fica mais fácil, inclusive, para os gestores alocar os recursos. No que ele tem que investir? É em tecnologia? É em uma nova unidade? Uma nova unidade faz com que a gente atenda ou que a comunidade compreenda a nossa importância de forma mais fácil, ou é a tecnologia que vai fazer os nossos clientes entender a nossa importância mais fácil? Então, a missão, ela, além dela concentrar os esforços, dela orientar as ações, ela também orienta no dia a dia, né? Porque eu tenho uma missão, que é minha razão de ser, minha razão de existir, e eu vou ter objetivos para fazer com que o meu cliente perceba isso. Então a missão ela tem essa característica também, de orientar os objetivos dentro de uma organização. Né? Então, quais são as grandes escolhas que uma organização tem que fazer a partir da missão? Né? A missão de uma empresa, de uma organização, ela tem que ser sintetizada. Então, eu tenho falado isso sucessivas vezes para vocês aqui hoje, que é para vocês não esquecerem disso. A missão é a razão da existência de uma organização. Ok? O estabelecimento da missão, então, após a missão, a gente afere se a minha missão está em consonância com a pergunta que eu fiz anteriormente, sobre qual é o negócio da minha organização. Quem são os clientes da minha organização? Quais são os valores esperados pelos clientes? Qual é o estágio de uso de tecnologia e de outros recursos que eu tenho para poder atender a minha missão? Como é a imagem pública da empresa que eu estou pertencendo? Então, a missão, além
de uma razão de existência, ó, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. A missão de uma empresa, além da razão da existência, ela tem uma relação forte de como eu, como gestor, como diretor, quero que a empresa ao qual eu estou ligado, ou que eu gerencio, como essa empresa é vista pela sociedade. Ok? Então a missão é a minha razão de existência e também como eu quero que os meus clientes percebam a minha organização. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a missão, ela tem também uma coisa do como eu quero ser visto. Como eu quero ser visto pelos meus clientes. Eu quero que os clientes entendam a razão da minha existência. Para isso, eu preciso ser visto pelos meus clientes de uma forma positiva. Bom, quando eu vou estabelecer uma missão, eu tenho uma fórmula básica, que é essa que eu estou passando para vocês aqui nesse slide. Né? Toda missão ela tem um verbo de ação, que aqui embaixo a gente colocou aqui uma proposição ali da professora Katia Lopes, que é a proprietária desse slide, a quem eu agradeço gentilmente. Né? Então, o verbo de ação, o que fazemos? Mas um complemento. De que modo fazemos? Olha, aqui em cima está a missão da Google. Verbo de ação. O que fazemos? Organizamos. Organizar. Eu organizo, tu organizas, ou seja, é um verbo. De que modo fazemos? Ou para quem fazemos? Organizar a informação do mundo e tornar úteis e acessíveis. Para quem estamos fazendo? Para o mundo, para as pessoas. Né? E qual é o desafio? Existe um desafio aqui na missão? Sim, organizar as informações do mundo. Quer um desafio maior do que esse? Então, a missão ela deve ser escrita não por um único gestor de uma organização. Ela não deve ser escrita por uma única pessoa. Ela tem que ser pela cúpula da organização e ser discutido com as pessoas. Como as pessoas percebem a missão? Como as pessoas percebem a existência do ser daquela organização? E como as pessoas percebem como aquela organização está sendo reconhecida pela sociedade. Ok? Então, basicamente, a missão é isso. Então, o resumo. A missão significa o que a empresa quer ser para a sociedade, como ela quer ser vista pela sociedade, mas representa também a razão de ser e de existir daquela organização. Ela tem que ser simples, ela tem que ser clara e ela tem que ser direta. Ela tem que apresentar credibilidade, pessoal. Essa é uma questão relevante. Não adianta, por exemplo, você colocar na missão que vamos atuar de forma ética e aí poluir o meio ambiente. Então, a missão de uma empresa ela tem que acessar o discurso com a prática. Todos os servidores, os colaboradores, não sei como é que vocês chamam, os funcionários, eles têm que conhecer amplamente aquela missão e têm que se comprometer com a missão. Né? E uma coisa muito legal quando você quer gerar uma cadeia de valor naquilo que você representa, naquilo que você comercializa, é você discutir com os stakeholders os motivos e a existência da sua organização e deixar claro para eles qual é o motivo da missão, a razão de ser daquela organização. Porque isso faz com que essas empresas, esses stakeholders, eles te ofereçam então produtos ou serviços que esteja condicionado com a sua missão. Então, se você tem um negócio bem definido, se você sabe qual é o negócio da empresa, se você define claramente qual é a missão da sua empresa, você está em condições de começar o processo de evoluir. E o mundo empresarial, ele quer evoluir sempre. Essa é a natureza do mundo empresarial. E aí, para a gente continuar evoluindo, a gente tem que estabelecer a visão. Enquanto a missão é a existência e como uma organização quer ser vista pela sociedade, a visão presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Isso é uma coisa muito importante, eu estou chamando a atenção de vocês. A visão é o que nós queremos de verdade ser no futuro. Olha, missão, como a empresa quer ser vista pela sociedade. Como a empresa quer que a sociedade reconheça o motivo da existência da empresa. E a visão é o que nós queremos ser no futuro
realmente e verdadeiramente. Então, a visão é como a empresa quer ser no futuro, numa situação desejada a longo prazo. Por que a longo prazo? Se a minha missão tem que ser uma missão que não pode ser mudada, a minha visão de futuro tem que ser condicionante ao meu planejamento estratégico. Então, a minha visão de futuro, ela tem que me levar, no mínimo, a um espaço de 5 anos, certo? E quais são as perguntas que eu faço? Observem que elas são muito parecidas com o negócio, ela é muito parecida com a missão e assim é também com a visão. E por que existe tanta similaridade? Porque são as perguntas que você tem que responder em relação à sua visão que vai te mostrar se você está em consonância ou não com os outros dois indicadores da política da tua organização que você está estabelecendo. Então, o que a empresa quer ser no futuro em relação aos seus colaboradores? Né? Eu quero ter um elevado nível de absenteísmo, eu quero ter um elevado nível de rotatividade, ou eu quero ser uma empresa de referência que todas as pessoas da região queiram trabalhar comigo? O que eu quero ser com os meus colaboradores? Isso é uma pergunta importante. Como a empresa quer ser em relação ao mercado? Né? Daqui 5 anos, como que eu quero que o mercado, como que eu quero que o cliente me reconheça? Eu quero ser visto no mercado como uma empresa que é uma empresa que produz com qualidade, uma empresa que tem pouca taxa de defeito, pouca taxa de retorno do serviço que eu presto, e qual é a relação que eu quero com os meus clientes? Eu quero uma relação diferenciada, eu quero uma relação exclusiva, eu quero uma fidelidade com os meus clientes. Então, isso retrata a visão do futuro. Então, a visão, alguns autores chamam de visão de futuro, tá, pessoal? Então, pode ser que em algumas literaturas vocês encontrem o termo visão de futuro. Então, visão de futuro ou visão empresarial, basicamente, é a mesma situação. Então, a visão ou a visão do futuro é uma situação desejada a longo prazo, ela pode estabelecer uma meta, ou várias metas, ou objetivo, ou vários objetivos, e a visão, ela é a guia da implementação do estágio que nós estamos hoje da missão e daqui 5 anos em que estágio a nossa missão vai estar. Essa é a visão do futuro. Onde nós estamos hoje e qual é a razão da existência da nossa organização hoje, como essa organização é vista pelos nossos clientes hoje e daqui 5 anos aonde nós estaremos. Então, pessoal, a visão ela é um guia para orientar a missão. Ela orienta as ações e os investimentos. Ela orienta as estratégias a serem adotadas. E ela tem que ser associada com os valores centrais da organização. Assim como a missão, ela também tem que ser uma questão inspiradora e norteadora. Mas aqui vale um comentário que eu queria chamar a atenção de vocês. Uma das primeiras aulas eu falei que os nossos sonhos, eles têm que ser factíveis, eles não podem ser maiores que a nossa capacidade de realização, nem inferiores à nossa capacidade de realização. Então, a visão, que é o que nós queremos ser no futuro, daqui 3, 4, 5 anos, ela tem que ser uma visão factível, que seja um desafio, mas que seja possível de ser realizada, ok? Então, essa é a nossa visão. E por que eu tenho que estabelecer uma visão de longo prazo, assim como a missão? Porque o mundo muda. O mundo muda, crises surgem, o momento que nós estamos vivendo é isso. Vocês hoje estão com, na média, 21, 22 anos. Há 10 anos atrás, as videolocadoras eram um sucesso. Quantas vezes vocês foram na videolocadora quando vocês eram criança, com 4, com 5 anos, com os pais de vocês, com a mãe, com os tios, locar um desenho animado? Há 12 anos isso era uma coisa normal. E as videolocadoras que existiam antes, elas existem hoje? Elas funcionam da mesma forma que hoje? Não. As videolocadoras do passado são o streaming de hoje. A Disney, Netflix, elas são as sucessoras das videolocadoras do passado. E houveram videolocadoras gigantescas, bilionárias, que desapareceram, como é o caso da Blockbuster. Né? A Blockbuster ela chegou a estar entre as 100 maiores empresas do mundo e era do ramo de locação de vídeo. E eu não sei se vocês sabem, mas os proprietários da Netflix, quando eles idealizaram a proposta da Netflix, vocês sabem qual foi o primeiro lugar que eles procuraram para vender a ideia? Foi na Blockbuster. A Blockbuster era a maior rede mundial de videolocadora e ela
perdeu o bonde da história. Por quê? Porque ela não teve uma visão de longo prazo que a internet ia facilitar e tomar conta da vida das pessoas. E isso fez com que a Blockbuster se perdesse no espaço e no tempo e desaparecesse do mercado. Uma outra coisa curiosa é as padarias, né? Como eram as padarias de 10 anos atrás? E como são as padarias de hoje? Hoje você chega em Curitiba, numa cidade como Curitiba, uma cidade como Paranaguá, você chega numa padaria, numa confeitaria, você não tem mais uma padaria, você não tem mais uma confeitaria, você tem uma boutique de doces, você tem uma boutique de pães. As coisas mudaram porque os clientes ficaram mais exigentes. E o último motivo para compreender o porquê estabelecer uma visão de longo prazo, né? A pergunta é, quantas vezes você foi numa agência bancária no último mês? Há 10 anos atrás, o banco, todos os bancos, eles disponibilizavam, em média, para o cliente, 6 extratos impressos gratuitos. Depois disso, o cliente tinha que pagar pelos extratos. E hoje em dia é tudo gratuito, porque é tudo modificado. Então, essas mudanças que acontecem no cenário, essas mudanças, as crises que vêm, as crises que vão, elas fazem com que a gente tenha que repensar em longo prazo o sistema de oferta de produto e serviço da empresa onde nós atuamos, né? Então cabe uma reflexão profunda aqui, né? No passado, né? Como as coisas eram no passado e como elas serão no futuro. E o que nos leva a um bom desempenho estratégico, né? Como nos manter progredindo estrategicamente. Para isso, a gente precisa então ter uma visão muito clara, né? De que o futuro ele não é previsto, o futuro é preparado. E como é que eu preparo o futuro? Primeiro eu defino com muita clareza quais são os elementos importantes dentro da minha política organizacional. Eu defino qual é o negócio central da minha organização, aí depois eu defino a minha missão, aí depois eu defino a minha visão de futuro e assim eu começo a especificar uma visão de longo prazo. Por exemplo, qual era o perfil do século XX? O século XX é logo ali atrás. Então o que se previa? Um perfil eficiente, organizações eficientes, estável, voltada essencialmente para a qualidade do produto, né? As máquinas eram importantes, tinham funções essenciais, né? Organizadas por funções, a administração por função, todo o processo era direcionado ao produto, tinha uma ênfase financeira e a integração era a integração daquilo que a gente chama de integração vertical. E como que está hoje? Qual é o perfil do século XXI? Observem que nós vivenciamos essa mudança do século XX para o século XXI, ok? A maioria de vocês vivenciou essa modificação. Então como que está hoje? O que era eficiente e estável hoje exige o quê? Uma atitude inovadora e empreendedora. O que era voltado para a qualidade, hoje é voltado para a qualidade total. O que as máquinas eram importantes, as informações são importantes. O que era organizado por função, hoje elas são organizadas matricialmente. Você não vê mais um produto, você vê o todo, você não vê mais uma árvore, você vê a floresta. O que era direcionado ao produto, hoje é direcionado ao cliente. E a ênfase nas finanças, hoje é na velocidade, né? E finalmente, hoje o sistema é de atuação em rede, interdependente, onde as empresas se conversam, as empresas mesmo sendo diferentes, sendo concorrentes, elas fazem parceria. O mundo mudou, a dinâmica do mundo continua mudando e a gente não pode se alhear a isso. Então, para isso, a gente tem que estabelecer um processo de mudança a longo prazo, porque isso nos permite acompanhar, né? Então, por exemplo, olha aqui para vocês algum exemplo de algumas empresas que mudaram ao longo do tempo. A Atlas, ela é uma empresa que conserta, instala e faz manutenção em elevadores. Então, na década, no passado, no século passado, né, a visão restrita dela era elevadores. Hoje ela tem uma visão ampla que é transportes seguros. O Banco do Brasil, no passado, há 20 anos atrás, a visão restrita era serviços financeiros. Hoje é soluções financeiras e segurança. Não quer dizer que o cliente tem que ficar tomando empréstimo. Não, são soluções que atendam
com segurança os clientes dessa agência. A Natura, a visão restrita do século passado, das décadas passadas, eram cosméticos. Hoje é o que? É beleza, autoestima. A empresa se modernizou e ampliou o seu escopo. A Porto Seguro, né? Que é a maior seguradora hoje, se não me engano, do Brasil. Antigamente ela vendia seguro, e hoje? Hoje ela vende segurança familiar. Então os conceitos mudam, as coisas mudam e a gente tem que estar antenado. Então, para não dizer que não falei da visão, né, alguns exemplos de visão aí interessantes e importantes. Então, a visão do Conselho Regional de Administração. Ser uma entidade reconhecida pela sociedade, capaz de assegurar a atuação plena dos profissionais de administração. Pessoal, isso é uma visão de futuro? Essa visão, ela reflete um desafio que essa organização precisa fazer? A Coca-Cola no Brasil. Atuar como base para o nosso roteiro de atividades. A Coca-Cola ela tem um line-up de atividades, de tudo que a organização precisa fazer. E orientar todos os aspectos do nosso negócio, descrevendo o que devemos conquistar para continuarmos com um crescimento sustentável e de qualidade, que envolva pessoas, portfólio, parceiros, planeta, lucro e produtividade. Ok? Então, esse é a visão da Coca-Cola. E a Fibria, consolidar a floresta plantada como produtora de valor econômico, gerar lucro admirado associado à conservação ambiental, inclusão social e melhoria da qualidade de vida. Qual das três visões vocês acham que é a que representa de uma forma verdadeira o momento que está, para onde se quer ir, que gera os desafios que uma visão efetivamente pode fazer para os seus colaboradores, né? E aí nós entramos então basicamente aí no processo, para não ficar dúvida para vocês, entre missão e visão, que tradicionalmente o aluno ele confunde não só nas avaliações, mas no momento de estabelecer um processo escrito. Daqui a pouco vocês vão ter aí uma atividade e vocês precisam então estabelecer essa diferença com muita precisão. Então as diferenças básicas é o seguinte, ó, a visão é o que se almeja, é o que você quer, é como você quer estar daqui a 5 anos, tá? Enquanto a missão identifica como você quer estar, como você quer ser reconhecida. A visão diz para onde vamos, quais os caminhos que nós vamos, partindo do princípio de onde estamos, que é isso que diz a visão, o que eu sou realmente. Então nós podemos dizer o seguinte, ó, a missão é o que eu sou realmente, a visão é aonde eu quero estar, mas não como indivíduo, como organização. A visão então é o passaporte para o futuro, enquanto a missão é a carteira de identidade, é aquilo, é o presente, é o momento, é o que eu tenho hoje. Mas a missão é o que dá energia e é o que alimenta o rumo da visão. Então, a visão é inspiradora, ok? Por quê? Se eu atingir a minha visão, eu posso ter muitos benefícios, enquanto a missão, ela é motivadora. Motivadora do quê? De que a equipe busque atingir a minha visão do futuro. Né? E daí, para se fazer isso no mundo de hoje, nós precisamos de outras condicionantes, ok? Nós precisamos pensar os valores de uma organização. Os valores de uma organização são coisas assim que também, quando nós olhamos nos sites, aparentemente são frases feitas, são palavras desconexas, mas não são. Os valores, eles são ideais de atitude, normalmente praticados pelos gestores da empresa, que implica num comprometimento das relações daquela empresa com os clientes, com os parceiros, com os fornecedores. Né? Então, os valores, eles são extremamente relevantes para nos retratar, para nos reportar o que aquela equipe de gestão daquela determinada organização pensa sobre a sua forma de atuação no mundo. Então, você tem que pensar assim, na empresa que você está estagiando hoje, né? Se essa empresa fosse uma pessoa, qual atitude ela deveria ser conhecida? Qual atitude, por que comportamento ela deveria ser lembrada?
Por qual comportamento ela deveria ser admirado, né? O colegiado que vocês estudam, o curso de administração, né? Qual é a palavra que vem aí para vocês pensarem esse colegiado? Quais são os valores que estão nesse colegiado? Observem que, embora os valores devam ser praticados por todos, dentro de uma organização acontece de algumas pessoas não praticarem os mesmos valores. Mas os valores, eles devem ser perseguidos e buscados por todo na organização. Então, os valores, eles representam aquelas convicções dominantes, aquelas crenças básicas, aquilo que a maioria das pessoas, pelo menos a grande maioria das pessoas que estão naquela empresa, que estão naquela organização, acreditam. Tem um slogan muito antigo, ele foi lançado no mundo pelo Rotary Internacional, que é o dar de si sem pensar em si. Pare e pense um pouquinho nessa frase, dar de si sem pensar em si. Parece impossível, mas não. Quando você está, por exemplo, num clube de serviço, como o Rotary Club e outros tantos que existem por aí, existe uma reunião de pessoas que pensem dessa forma, existe uma reunião de pessoas que pensam similarmente, e isso faz com que as coisas aconteçam. Então, isso é uma definição de valor. A doação é um valor. Né? Então, a definição de valor são elementos motivadores, vamos dizer assim, que direcionam as ações das pessoas na organização. Então, quando eu tenho um cliente que reclama, eu posso brigar com o cliente, ou eu posso ser paciente, eu posso ser transparente, eu posso ser ético, eu posso ser verdadeiro com aquele cliente. São coisas que sinalizam assim, os padrões de comportamento na equipe, na busca por uma excelência, na busca por uma relação de fato duradoura, que gere competitividade, que faça com que essa empresa tenha um respeito e que ela seja reconhecida pelo que ela é, ou seja, pela missão que ela prega, que ela tem, e faça com que a visão de futuro no longo prazo, esses valores auxiliem que a visão de futuro seja um dia atingida. Por exemplo, alguns exemplos de valores que eu coloquei para vocês, retirado da Google e da Coca-Cola. Né? Qualidade de vida é um valor. Eu posso querer que os meus trabalhadores, eu posso querer que os meus colaboradores tenham qualidade de vida. Inclusão social, equidade entre gêneros, transparência, ética, parceria. Outras organizações colocam qualidade. São muitos os valores e cada empresa, em cada situação, define para si quais são os valores que ela vai praticar. Ok? Os valores, gente, então volto a dizer, os valores são códigos de comportamento executados diariamente. Isso atribui para o cliente um respeito pelas atitudes dos colaboradores, dos funcionários daquela organização. Esse respeito faz com que se crie um vínculo de acreditar, um vínculo numa relação ganha-ganha. Eu te respeito, eu te vendo, mas eu te respeito e por eu te respeitar você continua comprando comigo. Isso gera códigos de fidelidade. E esses códigos de fidelidades, eles fazem com que os clientes permaneçam nas organizações. Os clientes permanecendo nas organizações, eles vão capitalizando, eles vão transformando o trabalho em lucratividade, eles vão transformando o trabalho em crescimento, até que um dia a visão, que é aonde nós queremos chegar daqui a 5 anos, ela possa ser atingida. Essa visão ela é orientada pelos motivos da nossa existência, que é a missão empresarial, que tem que estar essencialmente ligadas e linkadas com o negócio central da organização. Tá? Bom, alguns erros muito comuns que as pessoas cometem quando elas estão estabelecendo o processo de missão e visão. Tá? O primeiro é definir algo genérico, algo que é óbvio. Por exemplo, nossa missão é produzir produtos com qualidade que satisfaçam nossos clientes. Pessoal, isso é obrigação de qualquer organização que está no mercado. O que a tua
missão tem de diferente, tem de particular, tem de cuidado que te transforme em diferente dos outros. Lembra que uma das bases da estratégia é justamente a vantagem competitiva. A vantagem competitiva é o meu oferecer do que os outros não têm. Esse pensamento ele tem que começar no momento em que eu estabeleço as políticas organizacionais, que é a definição do negócio, missão e visão. Há muitas variações, sempre com qualidade, que é uma coisa óbvia, necessidade de cliente, que é óbvio, né? Mas qual é a missão que você vai especificar para você que seja, ao mesmo tempo, né, satisfaça uma necessidade do cliente e que o cliente queira permanecer com você? Então, as declarações muito genéricas que serviria para qualquer empresa não servem. Vocês querem fazer um exercício bem interessante? Procurem algumas missões na internet, leia a missão e depois pense assim, ó, essa missão serviria para uma agência funerária? Vocês vão ficar surpresos com a quantidade de missão de empresas de bebida, de roupas, que sem você mexer uma vírgula, elas seriam adaptadas, por exemplo, a uma empresa funerária ou uma empresa de reciclagem de lixo. Vocês vão ficar surpresos com isso. Outra coisa que você deve evitar é o uso de termos muito sofisticados, como palavras que o cliente não compreende. Então, elas têm que ser simples e elas têm que ser fáceis, 4 a 5 linhas, né? Mas, de todos os erros, os mais graves que uma empresa pode fazer é declarar uma missão, estruturar uma visão de longo prazo, uma lista de valores e não praticar. Não fazer disso uma presença no seu dia a dia. Esse, indiscutível, é o maior erro que uma organização pode estabelecer para si. Bom, em uma aula presencial nós faríamos uma atividade. A atividade que eu tenho atribuído para vocês, elas têm o mesmo tempo de uma aula presencial. Então vocês observem que a aula de hoje, ela foi cuidadosamente planejada para durar perto de 40 minutos a 50 minutos, e a partir daí então vocês têm as outras 3 aulas do dia para estabelecer a atividade que eu vou passar para vocês agora. Então como é que vai funcionar essa atividade, né? Depois de vocês assistirem esse vídeo aí na íntegra, vocês vão entrar na internet de forma livre. Vocês vão procurar uma pequena empresa, qualquer empresa, a empresa que vocês quiserem. Eu não vou dar nenhum tipo de exemplo, mas vocês vão entrar e vão procurar uma empresa da sua cidade, do seu bairro, de um amigo, o que você quiser. Qualquer empresa. E eu estou deixando totalmente aberto, que é para não correr o risco de o mesmo aluno fazer sobre 2 empresas. E eu gostaria que vocês fizessem isso de pequenas empresas. Então, que vocês procurassem e olhassem no site de pequenas empresas que não têm no seu site missão, visão e nem valores. A partir daí, você vai analisar o site dessa pequena empresa, você vai fazer uma análise e aí você vai me propor as seguintes questões em Word. Você vai fazer um projetinho de política organizacional e vai me encaminhar no meu e-mail, daqui a pouco eu vou explicar como. Então você vai definir qual é o negócio dessa pequena empresa que você achou na internet que não tem essa estruturação. Você vai fazer uma proposição de missão para aquela empresa, você vai propor uma visão para aquela empresa, você vai propor 2 objetivos empresariais, o que é muito fácil, e você vai propor, no mínimo, 3 valores que aquela empresa poderia praticar pelo que você viu. Tá? Eu postei para vocês aí no Moodle um testezinho para vocês saberem se a missão, a visão e os valores que vocês estão propondo nessa atividade que eu estou passando para vocês, se eles estão corretos. Então, abram o Word, preencha aquele teste, ele é autoexplicativo, e aí a partir desse teste vocês vão saber se vocês foram eficientes ou não. Tá? Observem que eu estou deixando desse momento em diante, vocês têm mais 3 aulas desse dia para vocês encerrarem a atividade. Então, sendo generoso, tranquilo, tá?
Mas ainda assim vocês podem me encaminhar a atividade até o dia 29/4, às 22h30, em arquivo em Word para o meu e-mail pessoal. Opa, deixa eu chamar a atenção aqui, ó. adilsonacleto@unespar.edu.br, ok? O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu tenho pedido sistematicamente, e eu avisei desde a primeira aula, que era para vocês pensarem nos pedidos que eu estou fazendo. As formas como eu estou fazendo os pedidos para vocês é uma das formas de atenção ao cenário. Quando eu peço para vocês em Word e vocês me mandem em PDF, vocês estão perdendo nota. Na verdade, vocês estão perdendo muita nota mesmo. Por quê? O aluno que ele não consegue perceber uma recomendação simples de como ele tem que atender o pedido do professor, ele está desprezando o cenário e está perdendo nota. Então, assim, tem várias equipes que está perdendo nota, a presença estou validando, mas está perdendo as notas. Então, após o nome completo aí dos alunos, você vai colar no trabalho Word que você vai me mandar qual é o site da empresa, o nome da empresa que você está usando para esse trabalho, porque eu vou conferir isso, acredito que eu vou conferir. Você vai inserir no trabalho também o quadro, além das informações que eu pedi, o quadro de processo de direcionamento organizacional e políticas organizacionais, que é aquele quadro que eu postei no Word para vocês, ok? E vocês vão salvar da seguinte forma: trabalho, missão e visão, equipe tal. Cada equipe vai salvar com o seu nome. Por exemplo, trabalho, missão e visão, equipe barreado. Trabalho, missão e visão, equipe artistas de rua. Então, do mesmo nome que você salvar o Word, no e-mail, no assunto do e-mail, você vai colocar também. Ó, trabalho, missão e visão, equipe barreado. Pessoal, por que isso? Eu recebo toda semana 20 trabalhos diferentes. Então, eu preciso saber essa indicação no assunto e do arquivo, porque se eu precisar conferir qualquer coisa, fica mais facilitado para que eu consiga acessar. Em todo caso, as informações estão disponíveis no Moodle e no Word para vocês também, ok? Pessoal, então a aula de hoje é essa. Estabeleçam qual é o negócio central, missão, visão, valores, façam todas as atividades e me postem. Valeu? É isso aí. Obrigado, gente.